Bom dia a todos presentes, deputado da Vitória. Quero cumprimentar ao doutor Geraldo Leite, que também está aqui junto conosco na mesa, que é o secretário executivo do Centro de Estudos e Debate Estratégico e diretor da consultoria. Obrigado pela presença do senhor, prezados consultores legislativos, nossos demais deputados, membros do Centro de Estudos e também aqueles que estão participando conosco por teleconferência, de forma remota. Estarei saudando a todos. Quero cumprimentar também o embaixador de Cabo Verde, que nos honra com a sua presença aqui, doutor José Pedro Máximo Chantre de Oliveira. Muito obrigado. Em nome da Juliana, eu gostaria de saudar todos os nossos servidores aqui do Centro e da Casa, e também do Jamilton. Cumprimentar também a Câmara dos Deputados, a todos os deputados, na pessoa do deputado Arthur Lira, nosso presidente. Dizer que é uma alegria poder estar presente aqui na condição de presidente deste centro, que já tem quase 2 décadas, são 18 anos da existência do SEDES na Câmara dos Deputados, uma estrutura diretamente vinculada à presidência da Câmara, e cabe a mim uma palavra de agradecimento ao presidente Arthur Lira pela minha designação. Será um desafio, e um bom desafio, presidir o Centro de Estudos e Debates Estratégicos. E agora, com a permissão dos senhores, eu gostaria de fazer um breve pronunciamento para poder marcar o início desses trabalhos, aproveitando também que nós estamos com algumas presenças confirmadas que estão a caminho, e ficará aqui registrado, a nossa palavra de agradecimento na abertura dos trabalhos do nosso Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Senhoras e senhores, é com satisfação e entusiasmo que dou por instalado os trabalhos do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Estou perfeitamente consciente dessa missão, sei da importância do colegiado, sei da sua competência para formular, conduzir e propor uma agenda de progresso para o Brasil e de revitalização da atividade parlamentar. Sabemos que o SEDES trabalha para que o conhecimento técnico caminhe lado a lado com a política, para que se construam soluções bem fundadas e viáveis, capazes de transformar a realidade do povo brasileiro. Este é um momento atípico e especialmente difícil. Projetos até ontem considerados prioritários perderam a relevância em fase da crise sanitária e econômica em que vive o nosso país. Também o mundo. Desafios até há pouco impensáveis surgem todos os dias, pondo em xeque nossa capacidade de agir, de prever o imprevisível. Refletir com criatividade e atuar com coragem serão atributos essenciais a todos aqueles que se dispuserem a enfrentar esses novos tempos. O Parlamento não está salvo dessa pandemia. Ao contrário, deve se colocar na linha de frente, investigar novos temas e ideias, estimular debate proativo, deve ouvir a ciência e a tecnologia para, ao final, propor medidas transformadoras, capazes de melhorar a vida dos nossos brasileiros e evitar o sofrimento e as injustiças, promover a solidariedade e a esperança. Deve evitar os achismos e trabalhar pelo aprofundamento de suas ações. E esse é um dos importantes papéis do Centro de Estudos que, ora, tenho com enorme satisfação de presidir. O histórico do SEDES o credencia a fazer parte do esforço coletivo que a sociedade espera de cada um dos seus representantes, sobretudo no pós-pandemia. Os estudos já realizados sobre sua coordenação, desde 2003, constitui prova irrefutável do conhecimento técnico aliado à sensibilidade política dos que lhe deram forma e os que fizeram prosperar. Os trabalhos sempre desenvolvidos com apoio técnico da consultoria legislativa
geraram uma massa crítica ampla e consistente. Muitos deram origem a leis, outros tornaram subsídios importantes às políticas públicas que vieram a ser implementadas. Nada menos do que 80 proposições legislativas foram apresentadas. E não é preciso ir longe para citar entre elas as 27 publicações sobre os mais diversos temas, que versam, por exemplo, sobre o biodiesel, a TV digital, a banda larga e o pré-sal. Recentemente foi publicado o volume Cidades Inteligentes, uma abordagem humana e sustentável, que teve participação relevante de muitos parlamentares aqui nessa casa e tem ajudado a vida de muitos gestores municipais a poder conduzir uma gestão na frente dos seus municípios. Muito feito, portanto, podemos fazer muito mais, seja em quantidade, seja principalmente em qualidade. Entre as questões que se destacam para o biênio 2019-2020, encontram-se matérias em áreas importantes como energia, educação, dívida pública, saúde, questão indígena, entre outras, sabendo-se, porém, que o prolongamento da pandemia certamente ensejará uma nova ordem de prioridades. Apesar disso, ou até mesmo por causa disso, tenho razões para ser otimistas. Sim, senhoras e senhores deputados, vamos ampliar ainda mais a atuação do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, avançando sobre importantes relações entre o Congresso e os municípios. Winston Churchill defendia que não adianta dizer que estamos fazendo o melhor que podemos. Temos de conseguir fazer o melhor que seja necessário. Sempre foi assim, por onde passei, e continuar sendo assim esse meu perfil de trabalho. Conto com o auxílio de todos, os nobres colegas que compõem esse colegiado, bem como o órgão técnico consultivo, representado pela Consultoria Legislativa, aqui na pessoa do Dr. Geraldo Leite, que eu cumprimento mais uma vez. O fardo nem sempre é leve, mas sempre valerá a pena. Juntos, temos certeza, vamos fazer parte do Centro de Estudos, um importante instrumento nesses tempos em que a união de forças e o respeito à ciência e os dados podem definir o futuro da nossa gente. Desta forma, eu agradeço aqui a cada um dos participantes, deixo essa nossa mensagem de abertura registrada aqui nos anais da casa, para que a gente comece os trabalhos e, dentro de todos os ingredientes que eu posso trazer aqui, eu trago entusiasmo, trago motivação, trago fé, para que a gente possa, com essa importante missão no Centro de Estudos, contribuir para romper os desafios que o Brasil tem, principalmente nesse tempo de enfrentamento à pandemia. E eu acredito que, com a colaboração de todos aqueles que já contribuíram e ainda continuam motivados a contribuir, nós fazeremos com que o nosso Centro de Estudo possa, sim, ter o seu papel relevante como órgão da mesa diretora dessa casa. Muito obrigado. Quero, nesse momento, também abrir a palavra aqui para que o nosso representante, secretário executivo do SEDES, representante também da Consultoria Legislativa, Dr. Geraldo Leite, possa fazer o seu pronunciamento. Mas antes, falar que eu me sinto muito lisonjeado com os nobres parlamentares que chegaram aqui a essa casa, né? Até porque são membros do nosso partido, chegou aqui o nosso líder Alex Manente e o nosso sempre líder Daniel Coelho, prestigiando aqui a instalação do nosso Centro de Estudos. Com a palavra, Dr. Geraldo Leite. Perfeito. Excelentíssimo senhor deputado da Vitória, primeiramente quero cumprimentá-lo pelas novas atribuições aqui na casa e um acerto, sem dúvida alguma, do nosso presidente Arthur Lira ao designá-lo para essa missão,
quero desde já cumprimentá-lo e colocar a consultoria legislativa à disposição do senhor e dos trabalhos do SEDES incondicionalmente. Cumprimento também aos nossos deputados, deputado Alex Manente e deputado Daniel. Cumprimento a todos os deputados que nos acompanham aqui virtualmente à nossa sessão. Cumprimento a visita do nosso embaixador de Cabo Verde, doutor José Pedro Máximo Chantres de Oliveira. Cumprimento os colegas da Consultoria Legislativa e as senhoras e os senhores que nos acompanham aqui, presencialmente ou virtualmente. Senhor deputado, senhoras e senhores, é com grande alegria e convicções de esperança que participo da instalação dos trabalhos do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, relativo ao próximo biênio 2021-2022. Trata-se, sem dúvida alguma, de um momento singular das nossas vidas, do nosso país e do mundo, em que se podem apontar como imprescindíveis tanto os estudos estratégicos como as pesquisas científicas, dedicadas a buscar soluções para tantos problemas e desafios comuns das nossas instituições de governança e do nosso povo. A Consultoria Legislativa tem sido uma parceira institucional do SEDES desde a sua criação, e não poderia ser diferente. Segundo normas internas, a consultoria é o órgão de assessoramento institucional aos deputados, à mesa diretora, às comissões permanentes e temporárias e à administração da Casa, desenvolvendo, para tanto, atividades de caráter técnico legislativo. Composta por uma equipe multidisciplinar, distribuída em 22 áreas de diferentes campos do conhecimento, a consultoria desenvolve atividades variadas, entre as quais a elaboração de estudos, consultas, notas descritivas e informações técnicas, todas de interesse do processo legislativo. Eis a razão pela qual a Consultoria Legislativa se faz presente no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Casa, realizando também aqui a elaboração de relatórios, publicações diversas e proposições solicitadas por este importante órgão. Por oportuno, vale ainda ressaltar que o diretor da consultoria é, por previsão regimental, membro nato do SEDES, em ordem a exercer nessa condição a atribuição de secretário executivo. Enquanto parceiro institucional de primeira hora, a consultoria legislativa se apresenta hoje ao SEDES para reafirmar os compromissos de sempre, prontificando-se a oferecer os seus conhecimentos técnicos para a busca de soluções para a vida em sociedade, nas suas variadas dimensões, como saúde, educação, meio ambiente, segurança, assistência social, comunicação, infraestrutura e vias públicas, transportes e trânsito, equipamentos de esporte e lazer, entre outras. Estaremos aqui, sempre aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao lado do SEDES, de modo a contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo, para o aperfeiçoamento da função legislativa, fiscalizatória e representativa e para a melhoria da vida do nosso povo. Contem conosco e pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo Leite. Tínhamos certeza do compromisso da Consultoria Legislativa e essa confirmação pública aqui nos dá muita segurança para que nós possamos avançar no nosso trabalho. Está inscrito aqui o nosso deputado, líder do Cidadania, Alex Manente. Bom dia a todos. Quero inicialmente aqui parabenizar o deputado da Vitória, que honra a nossa bancada, sendo um dos membros mais atuantes, combativo, trabalhador e agora com essa nobre missão de presidir o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Saudar aqui o deputado Daniel Coelho, também sempre nosso líder, como disse o deputado da Vitória. Saudar o Geraldo Leite, saudar o embaixador de Cabo Verde, tive a oportunidade de estar lá numa das passagens na comitiva da Câmara. E quero, senhor presidente, primeiro desejar sucesso. Volto a dizer, é uma honra para nós do Cidadania tê-lo como presidente desse centro de estudos,
porque temos convicção do seu preparo, da sua competência, e eu não tenho dúvidas que o Centro de Estudos está numa excepcional mão que guiará estudos e debates importantíssimos para o futuro do Brasil. Nós vivemos talvez o momento mais duro diante de uma pandemia, de uma crise sanitária, que certamente deixará consequências e sequelas à nossa população. E esses debates e esse preparo que o Centro de Estudos fará pode ser fundamental para ditar o ritmo que nós precisaremos para enfrentar esse momento pós-pandemia. Além do mais, saudar aqui todos os consultores, que são muito competentes aqui na casa, e tenho certeza que apresentarão, através dos seus trabalhos, missões importantes que nos guiarão nos desafios que teremos nos próximos 2 anos, nesse biênio, que terá o deputado da Vitória como nosso presidente. Quero aproveitar a oportunidade para também agradecer o presidente Arthur Lira, que indicou um representante da nossa bancada para presidir o centro. É uma indicação do presidente. Obviamente, ele escolheu também pela capacidade, pelo conjunto de requisitos necessários que um centro de estudo tão importante aqui na Câmara dos Deputados fará. O deputado da Vitória, que já contribuiu muito para o Espírito Santo durante a sua vida pública, contribuiu para o Brasil nesses 2 anos como deputado federal, fará agora um trabalho que dará ainda maior responsabilidade, mas a responsabilidade vem junto com a capacidade de entregar resultados. Então, desejar sucesso, orgulho da nossa bancada, como líder, tenho certeza que compactua comigo dessa opinião, deputado Daniel Coelho, mas como líder me sinto muito honrado em prestigiar essa instalação do Centro de Estudos para esse biênio, presidido pelo deputado da Vitória. Parabéns, deputado, muito sucesso. Obrigado, líder. Deputado Alex Manente. Vossa Excelência faz parte dessa construção, até porque, como líder, também tive o aval do partido para que nós pudéssemos estar aqui na condição de presidente do Centro de Estudos e Debate Estratégico. Da mesma forma, já agradecemos a prerrogativa do nosso presidente Arthur Lira, e o Cidadania vai honrar essa nobre missão, assim como já está honrando com a presença aqui dos senhores, né? Eu quero saudar, já temos aqui alguns membros participando de forma remota, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo. Já saudei a todos os consultores aqui na pessoa do Dr. Geraldo Leite, mas participa conosco, nesse tempo, como membro indicado pelos partidos. Eu quero cumprimentar nossa deputada de Santa Catarina, a deputada Ângela Amin, cumprimentar o deputado Denis Bezerra, que são membros do centro, deputado Dr. Luiz Ovando, deputado Félix Mendonça Júnior, deputado Francisco Júnior, o general Paterlene, deputado Haroldo Catedral, deputado Edivan Alencar, deputado Zé Nelton, deputada Maria Rosas, nossa deputada de Cidadania Paula Belmonte, nossa deputada professora Dorinha Seabra Rezende e o deputado Raul Henry. Quero passar já a palavra à deputada Ângela Amin, que tem trabalhos aqui na casa e tem contribuído muito. Senhor deputado, da Vitória, eu gostaria de cumprimentá-lo por mais esse encargo, como parlamentar. O Centro de Estudos... Acho que tem um microfone aberto aí. Desde a sua instalação, nos momentos em que fui deputado. Ele tem deputada, importante, pedir a compreensão... no aprofundamento de temas deputada Ângela, de interesse nacional. pedir a compreensão aí dos membros que estão participando para desligar aí. Na legislatura de 2019, eu participei de um grupo de trabalho que ouviu vários segmentos da sociedade, tanto academia, iniciativa privada, administradores públicos, sobre cidades inteligentes. E o resultado desse trabalho está condensado em um livro publicado, ele saiu no início desse ano, que mostra, a importância desse centro. Por isso, a continuidade do nosso trabalho em outros temas, eu já sugeri ao senhor, um dos temas que eu considero de fundamental importância nesse momento da pandemia
e principalmente pós-pandemia, que é a educação digital. Nós precisamos avançar, que não é única e exclusivamente garantir a instalação técnica nas nossas escolas, mas principalmente na visão do profissional da área da educação, para que nós tenhamos ele preparado para a condução dessa educação e a garantia de mais conhecimento para as nossas crianças, os nossos jovens, e avançar nesse processo que no Brasil, infelizmente, ainda está muito devagar. Por isso, eu entendo que esse tema e o foco do meu trabalho em 2019 em cidades inteligentes foi exatamente a educação. Não adianta nós termos uma série de tecnologias disponíveis ao cidadão nas cidades se nós não tivermos o cidadão preparado para utilizá-lo. Então, eu entendo que esse trabalho é de fundamental importância e o SEDES, né, pode ser o protagonizador desse processo na Câmara dos Deputados. Eu estou tentando a assinatura para a montagem da frente, né, de educação digital. O processo ainda está muito lento, né? Eu acho que ainda não consegui sensibilizar os companheiros da Casa e do Senado, é uma frente mista, mas eu entendo que esse Conselho, né, não pode se furtar a conduzir esse estudo com profundidade e, principalmente, com a responsabilidade e com a assessoria técnica que tem, para que nós possamos dar mais essa contribuição ao Brasil. Por isso, deputado, eu gostaria de cumprimentá-lo, né, pela condução dos trabalhos durante esse ano e que nós possamos avançar. Conte com a minha participação, com o meu empenho, mas principalmente com o meu entusiasmo. Muito obrigado, deputada Ângela Amin. Já estou contando e, na verdade, a sua predisposição, todo o entusiasmo demonstrado pela participação e também com vontade de contribuir nesse momento difícil e pela relevância que é a proposta do tema da educação digital, pode ter certeza que terá desse presidente todo o envolvimento para que nós possamos... Infelizmente, eu não estou ouvindo, presidente. Estou afirmando aqui do nosso compromisso, principalmente motivado pela sua disposição, pelo seu comprometimento, entusiasmo em tratar temas relevantes e também pela importância do tema da educação digital. Nossa deputada Ângela Amin, a sua vontade, antes Presidente, mesmo... está sem microfone. O microfone aqui está ativado. Está ouvindo agora? Já Perfeito. saiu? Obrigado aí, a equipe técnica aqui. Mas estava ligado desde já. Vou repetir aqui, nossa deputada Ângela Amin, reafirmar o compromisso, principalmente motivado aí por todo o seu entusiasmo, que antes mesmo da instalação do nosso centro, nós já fizemos contato, a sua predisposição, a vontade de contribuir, isso tem nos contagiado. E também pela relevância do tema e pela coincidência importante do que nós estamos precisando agora de levar conhecimento à educação digital, com certeza não só da senhora e desse presidente, mas eu acredito que de todos os nossos pares aqui na casa, além também dos atores extremamente importantes que são os nossos consultores. Então, eu agradeço e vamos fazer desse tempo difícil, né, uma mola propulsora de entusiasmo e motivação para que nós possamos fazer com que esse centro, no momento dessa dificuldade, ele acredito que vai ser um dos órgãos, das instituições mais importantes dessa casa para a contribuição de estudos e propostas na vida dos nossos brasileiros. Ainda está aberta a palavra aos membros. Deputado. Deputado Daniel Coelho. Queria apenas fazer aqui uma saudação, Vossa Excelência, doutor Geraldo Leite, deputado Alex Manente, nobre embaixador aqui presente, e dizer que a Câmara dos Deputados estará muito bem representada no Centro de Estudos com a presença de Vossa Excelência. A gente que acompanha seu trabalho ao longo dos últimos anos sabe da sua dedicação, da sua competência, do seu compromisso com as missões que assume, e eu tenho certeza que o Centro de Estudos irá ajudar muito essa casa nos debates técnicos. A gente tem um ambiente de plenário onde as disputas políticas e ideológicas
elas são pertinentes ao processo democrático, mas o centro de estudos ele tem que afastar o debate ideológico e trazer o debate técnico, subsidiando os deputados para encontrar soluções para os problemas do nosso país. Vossa Excelência está de parabéns, assim como toda a Câmara dos Deputados, por ter escolhido o seu nome para presidir esse centro, que é tão importante para todos nós. Me sinto mais do que representado com Vossa Excelência hoje assumindo essa posição. Muito obrigado, deputado Daniel Coelho. Palavra. Presidente, é Félix Mendonça. Nosso deputado Félix Mendonça, por favor, com a palavra. Presidente, primeiro, saudar o senhor e parabenizar pela exercer a presidência da comissão. Informar que, junto com o deputado Denis Bezerra, nós estamos com um caderno de estudo desde o ano passado, na verdade, ano retrasado, porque ano passado foi praticamente nulo, sobre o estudo da evolução da dívida pública brasileira. E dizer que, nesse ano de pandemia, essa evolução foi muito pior, né? Todos sabem disso. E tem várias programações, mas no momento de falar aqui agora do que a gente vai fazer. Mas vou passar para todos os membros o que nós pretendemos fazer aqui do estudo da dívida pública. E informar que é tão importante que, só para ter ideia, esse aumento de 0,75% da Selic que o Banco Central fez representa um custo para o Brasil, um custo para a dívida pública de 30 bilhões ao ano, ou seja, 0,75%, que foi esse último aumento da Selic, representa um custo para o Brasil de 30 bilhões ao ano, ou seja, 1/3 de toda a economia que foi feita na reforma da Previdência. 30 bilhões ao ano, 300 bilhões em 10 anos, a economia da reforma da Previdência foram 900 bilhões. Então, esse 0,75 simples, que a gente ouve aí anunciado pelo Banco Central, representa 1/3 de toda a economia que foi feita na reforma da Previdência. Então, a gente tem que ver o que fazer, como está evoluindo, quem são os principais agentes que detêm essa dívida pública, talvez até dividir, separar a Selic do mercado interno da remuneração da dívida pública, tem as operações compromissadas, tem as operações fiscais. É um tema que já foi estudado em 2005, nós temos um caderno de estudo aí, a Comissão Centro de Estudos, ainda era com o nome anterior, tem um caderno de 2005, foi feito pelo então deputado Félix Mendonça, meu pai, e que perdi também por causa da Covid esse ano passado, e nós estamos atualizando, evoluindo esse centro de estudo. É muito orgulho fazer parte aí com todos vocês e saudar aqui Geraldo Leite, né, a pessoa de todos os consultores muito competentes dessa comissão, que sem eles não teria razão de ter essa comissão. Parabenizo a eles todos. Muito obrigado, presidente. E informar também que a deputada Paula Belmonte também está participando desse estudo e ela tem muito interesse na dívida pública brasileira. É um tema que, quando ela fala, brilha os olhos, então ela vai fazer parte desse estudo com a gente. Um abraço, presidente. Obrigado, deputado Félix Mendonça. Esse tema de muita relevância. Hoje mesmo eu dei uma entrevista à TV Câmara e à Rádio Câmara, falando das duas pautas que nós temos em discussão, que é a atenção primária à saúde do Brasil e a dívida pública brasileira. A relevância do momento traz todas as luzes para que nós possamos dar uma contribuição aqui do Congresso, da Câmara, do Centro de Estudos, para que os entes federados, nossos estados e municípios possam ter uma possibilidade de algumas alternativas de enfrentamento a essa dificuldade na economia. E eu já conheço toda a sua vontade e também a sua família, com a contribuição do seu pai aqui, já tem um legado deixado e tem de mim aqui o compromisso, enquanto presidente, de juntar todos os esforços para que a gente possa concluir essa proposta de estudo e entregar subsídio para os nossos brasileiros através daqueles que têm a condição de gestor no nosso país. Muito obrigado da sua participação e também da contribuição. Nós temos 54 participantes que estão de forma remota, alguns dos nossos deputados participando. Ainda está aberta a palavra, alguns membros, se quiserem contribuir. Mas já passo também aqui a palavra ao nosso embaixador de Cabo Verde,
para sua saudação, José Pedro Máximo Chantre de Oliveira. Presidente. Deputada Presidente. Paula Belmonte, está com a palavra aqui o nosso embaixador de Cabo Verde. Logo após eu passo a palavra à senhora. Bom dia a todos. Eu não esperava tomar a palavra agora, mas me apraz cumprimentar o Sr. Presidente, Sua Excelência Deputado da Vitória, também cumprimentar o Secretário Executivo, Dr. Geraldo Leite, Suas Excelências, os deputados presentes e os que estão em forma remota, dizer que eu aceitei o convite que Vossas Excelências devem estar estranhando a aceitação de um convite presencial nesta altura, mas por uma questão de curiosidade, por estar recentemente chegado a Brasília, e também por aquele bichinho da política, por ter sido 5 anos parlamentar também. Portanto, a gente que faz política, como eu comecei aos 17 anos, a gente pode fiz sempre a vida empresarial como profissão principal, mas o bichinho da política ficou lá e eu tinha curiosidade de presenciar um ato aqui na vossa Câmara, e este ato muito importante inaugural desse biênio 21-22, e então eu gostaria de, através do Sr. Presidente, fazer votos de sucessos, que continuem sendo, se me permite, vou usar uma linguagem pandémica, para este centro de estudos e debates, em qualquer parte do mundo, em qualquer parlamento. Eu penso, minha opinião pessoal, é que esses centros são autênticos respiradores que dão oxigênio ao Parlamento para as grandes questões nacionais. Seja aqui no Brasil, seja no meu país, que é um micro-país, esses centros são, na verdade, os respiradores que dão oxigênio a todo o Parlamento. Há aqui um deputado, ainda não sei o nome, mas vou trocar cartão com certeza com ele, que já esteve no meu país, e eu gostaria, se eu tenho uns minutos, posso vos dar uma ideia do que é o meu país em relação ao Brasil. No dia em que eu fui entregar as cartas credenciais a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, quando nós começamos a falar de relações comerciais, para não haver confusão, eu chamei logo a atenção do Sr. Presidente, dizendo: Presidente, Cabo Verde, falando com o Brasil em relações comerciais, é uma formiga falando com um elefante. Mas ele estava muito bem disposto, como sempre, mas esta formiga tem uma alma de elefante. Este é o nosso país, que, para aqueles que não conhecem, a sua situação geográfica é de uma extrema importância para o Brasil e para o mundo, sobretudo para os nossos amigos e irmãos. Nós estamos a 1 hora de voo do continente africano e estamos a 3 horas e meia do Brasil. Portanto, o voo do meu país para o território brasileiro parece um voo doméstico aqui para vós, aqui no vosso país. 3 horas e meia. Se eu viesse um dia, pode ser que eu tenha oportunidade aqui, se for convidado, de falar da história e da cultura comuns que os nossos dois povos transportam desde o início da sua criação. Nós não teríamos tempo para tudo isso, porque já desde a viagem de Pedro Álvares Cabral para chegar ao Brasil, ele teve que passar em Cabo Verde
para reabastecer a Armada em água potável, em alimentos, tudo isso. Portanto, a partir daí, antes da existência do Brasil, já estava fadado esse encontro entre os dois países irmãos. Tudo tem acontecido até hoje. A extroversão do Brasil para o mundo europeu e asiático fez-se sempre através de Cabo Verde. Os primeiros cabos submarinos, o primeiro voo transatlântico da Europa para o Brasil, o primeiro voo num comercial supersónico através da Concorde foi Paris, Ilha do Sal, Rio de Janeiro. Não vamos falar mais, sobretudo, da cultura e da história, porque são tanta coisa comum que nos leva a tratar como irmãos. Apesar de termos muito mais razões de encontros, por exemplo, bilaterais e multilaterais entre os Estados, entre as duas câmaras, o Parlamento. Não sei se é importante eu dar a informação de que o nosso regime é parlamentarista lá. Portanto, o centro do poder em Cabo Verde reside no Parlamento, enquanto que aqui é um regime presidencialista. Mais informações ficarão para posteriormente, para não vos roubar o precioso tempo, mas eu desejo, através do Presidente, reforço que tenham um bom biênio de trabalho frutífero e que o vosso país saia, assim como o mundo todo, dessa situação sanitária grave e que o Parlamento, onde estão vossas excelências, cumpra a sua missão de representar o povo à procura da sua própria felicidade. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós que agradecemos. Sinta-se acolhido aqui pela Câmara Federal, onde estão os representantes do povo capixaba, nosso embaixador Zé Pedro de Cabo Verde. Obrigado pela participação. Com a palavra a deputada Paula Belmonte, do Cidadania. Deputada Paula, que pediu a palavra. Deputado Arnaldo Jardim, nosso deputado de Cidadania de São Paulo. Meu caro presidente da Vitória, nosso secretário agora, coordenador dessa importante comissão, eu quero dizer do meu orgulho de poder presenciar aqui a sua posse. Primeiro, porque ela faz justiça a uma pessoa parlamentar com espírito empreendedor. Embora no primeiro mandato, tão logo se destacou na nossa Câmara dos Deputados, coordenador pelo 3º ano consecutivo, isso é inédito, da bancada estadual do Espírito Santo, isso diz bem do seu espírito. No momento que nós temos tantos gladiadores, faltam construtores. E eu gosto deste seu atributo, deputado da Vitória. Então, quero dizer, como amigo pessoal que tenho o privilégio de ser, como companheiro de bancada que sou também seu, aí ao lado dos deputados como a Paula Belmonte, o deputado Alex Manente, o deputado Daniel Coelho, dizer do nosso orgulho de tê-lo aí presidindo essa comissão. E eu também me somo a tantos, e essa audiência tão representativa que temos, a participação da academia, a participação de um conjunto de entidades, diz bem do relevo, de além daquilo que é o nosso cotidiano, de votarmos leis, tomarmos deliberação, ter um momento, como disse bem o nosso embaixador agora, de respiro, pensar um pouco adiante. Nós tivemos um cuidado, Vossa Excelência foi enfático sempre nesse sentido, conosco na bancada, de, nesses tempos de pandemia, sempre circunscrever as decisões ao momento que nós estamos vivendo, impedindo que isso comprometesse a busca do equilíbrio fiscal, que isso pudesse estar consonante com o esforço que um momento impõe, mas sintonizado a premissas
de uma política pública mais duradoura. Então, eu tenho certeza que essa comissão fará isso. Como já há uma pauta, e eu saúdo a pauta, com destaque à temática da saúde, que foi já abordada aqui, eu quero dizer, meu caro presidente, que acho que a comissão pode ter um olhar também muito para aquilo que será o ano que vem, o nosso bicentenário, tá certo? 2022 é uma data referência na história do país, na nossa independência. Nós tivemos algumas iniciativas da Câmara, como a edição do livro há 2 anos atrás, do Bonifácio Andrada, num marco de algumas iniciativas nesse sentido, mas pensar o país estrategicamente, pensar o país para os 200 anos seguintes. Eu acho que algumas iniciativas nesse sentido mais estratégico combinariam bem com o seu espírito e com aquilo que aglutina agora esse centro tão importante de formulação de política estratégica. Parabéns, deputado da Vitória, grande feito para a Câmara dos Deputados, parabéns por essa sua liderança, que eu tenho certeza será muito relevante nesta comissão. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Quero fazer um registro público aqui, que Vossa Excelência é um orgulho para o nosso partido. Além de um colega parlamentar, é um consultor que nós temos aqui, né, a nossa bancada, com a sua experiência, não só política, administrativa, também em gestão, mas também de vida. Tem sido um conselheiro para a gente e eu me sinto cada vez mais seguro tendo um amigo aqui no parlamento da altura de Vossa Excelência. Pode contar comigo e agora eu não tenho dúvida que todas essas suas informações, a sua capacidade, nós temos um local para absorver esse seu conhecimento que é aqui no Centro de Estudo e multiplicar para o Brasil. Que bom que Vossa Excelência falou primeiro da Paula Belmonte, porque ela acaba de chegar, ela acelerou para nos prestigiar aqui na instalação do Centro de Estudos e Debate Estratégico. O nosso deputado Arnaldo Jardim, o nosso deputado Alex Manente, o nosso deputado Daniel Coelho estão muito envolvidos agora, mas você já é membro aqui desde desses 2 anos legislativos, já contribuiu com o estudo e por isso eu sei que nós vamos ter sucesso aqui, porque eu conheço toda a sua vontade e entusiasmo. Com a palavra, Paula Belmonte. Bom dia, que Deus nos abençoe. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Nesse momento, fiz assim, eu vi que já estava chegando perto, eu falei, vou sair aqui do Zoom para falar pessoalmente. Desejar ao senhor, nosso amigo, companheiro aqui de bancada, tanto como o senhor é importante. A nossa bancada praticamente está aqui presente nesse dia que o senhor toma efetivamente posse na presidência desse grupo. Esse grupo, quando eu soube que existia, eu fiquei muito entusiasmada para conseguir entrar e fazer parte. E, através de uma conversa que eu tive com o deputado Félix a respeito da dívida pública, eu fiquei assim mais ainda com essa vontade de estar aqui presente. Ele tem feito essa coordenação junto com o deputado Denis também, desse grupo, para que a gente possa dar essa satisfação à sociedade. Eu tenho certeza que nós teremos aí muito a contribuir com o teu trabalho e aceitar também muitas sugestões do senhor. Desejo assim, que o senhor faça um bom trabalho e tenha certeza que estaremos aqui para auxiliar no que for preciso a que esse trabalho seja uma vitória, como o seu nome já é. Que Deus abençoe. Muito grata pela presença. Obrigado, deputada Paula Belmonte. O deputado Félix já te honrou aqui com a sua contribuição e eu também já fiz o compromisso e reafirmo aqui, fiz com ele e reafirmo contigo. Não somente vou contribuir, mas eu acredito que vou ter um ganho de conhecimento sobre temas tão relevantes e com pessoas tão capacitadas, assim como Vossa Excelência, que querem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos brasileiros. Estou muito feliz aqui com a sua presença. Também quero agradecer a participação nessa nossa reunião da Stefane Magali Moncada, ela que é a primeira secretária das Relações Exteriores da Embaixada da República da Colômbia, representando o embaixador da Colômbia no Brasil. A reitora da Universidade Federal de São Carlos, a professora doutora Ana Beatriz de Oliveira, que participa conosco, a Constância Aires, que é vice-diretora da pesquisa Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz,
Carlos Vinícius Freis, que é vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Senhor Rodrigo André Castro Souza Rego, assessor de Finanças Públicas da Casa Civil da Presidência da República. Michele Cristina Silva Melo, diretora substituta da Agência Espacial Brasileira, AEB. Maurílio Gignoni Dutra, chefe de departamento da área de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES. Senhor Alfredo Eduardo Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional. E nesse momento eu quero passar a palavra à secretária do Ministério da Saúde, a senhora Mayra Pinheiro. Bom dia a todos, bom dia, deputado da Vitória. Em nome do ministro Marcelo Queiroga, eu gostaria de parabenizar o senhor, de cumprimentá-lo pela posse à frente das sedes, dizer que nós reconhecemos a importância desse centro de estudos para que a gente tenha uma melhor qualificação e um aperfeiçoamento dos estudos parlamentares, visando fundamentar o parlamento de bons projetos que sejam de interesse nacional. E à frente da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde do Ministério da Saúde, que tem dentre as suas prerrogativas e das suas atribuições a avaliação de todos os projetos parlamentares na área da saúde. Nós respondemos prontamente, avaliando e qualificando esses projetos. Nós nos colocamos à disposição para auxiliar todos os trabalhos legislativos, todos os estudos das SEBs que forem necessários, em que a nossa participação for útil. Mais uma vez agradecemos a participação, o convite, e nos colocamos, seguimos à disposição para contribuir em qualquer projeto de estudo que for necessário para o país. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossa secretária. Estava aqui registrando uma imagem com os nossos membros da cidadania, que eu agradeço mais uma vez a todos, em nome do nosso líder Alex. Mas eu quero cumprimentar a bancada capixaba do Espírito Santo, porque chegou aqui o nosso deputado Neucimar Fraga, que recentemente chegou a essa casa, mas parece que já tem alguns anos já, ele que já foi parlamentar, contribuiu muito para o nosso Brasil. Também contribuiu muito na cidade de Vila Velha como prefeito lá. É um parlamentar muito experiente, que o Espírito Santo estava ansioso com a presença aqui de Vossa Excelência. Deputado Neucimar, nós instalamos aqui o nosso Centro de Estudos e Debate Estratégico, um órgão importante desta casa, da onde tem contribuição com relevantes temas de estudos técnicos sobre todas as áreas, nesse momento contribuindo muito com a saúde, contribuindo muito também com as políticas públicas importantes para o desenvolvimento econômico. Está aqui todo o staff da consultoria legislativa, na pessoa do secretário executivo, Geraldo Leite, que são a mola propulsora das ideias dos nossos parlamentares, das instituições, segmentos, das mais variadas frentes que contribuem para o desenvolvimento do nosso país, que eles trabalham todas essas informações colocando em condições técnicas de realização. Então, o Centro de Estudos tem estudos relevantes já entregues à sociedade brasileira, mas também tem muitos a ser entregue. E eu sei que com a minha participação aqui, sendo indicado pelo presidente Arthur Lira, mas a relação que a bancada do Espírito Santo tem, a proximidade, o encontro de ideias, vai fazer com que a experiência de Vossa Excelência também vai ter um bom espaço dentro de todo o seu mandato, sua energia, sua predisposição para contribuir aqui com sugestões para o nosso centro. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Deputado da Vitória, demais parlamentares, embaixador de Cabo Verde presente aqui, demais membros desse grupo de estudo. Primeiramente, quero parabenizá-lo porque eu tenho certeza que Vossa Excelência está preparado para representar o povo capixaba, um povo que acredita na ciência, um povo que tem dado sinais claros para o Brasil, que tem muito a contribuir com o nosso país. O Espírito Santo é um estado extremamente importante para a economia brasileira. O Espírito Santo, apesar de ser um estado geograficamente pequeno, mas tem um potencial muito grande,
tem dado uma contribuição importante na economia, tem dado contribuição importante na cultura, e é um Estado que é responsável pelo sucesso da balança comercial brasileira, e também tem dado a sua contribuição, enviando para esse parlamento representantes que podem realmente contribuir com debates importantes, com projetos importantes. Já tivemos no passado grandes representantes no parlamento, tanto no Senado Federal, já tivemos presidente do Senado Federal, ministros, né? E hoje nós temos uma bancada que é uma bancada atuante, que trabalha unida em defesa do nosso Estado, e eu tenho certeza que Vossa Excelência representa bem o Estado do Espírito Santo nesse momento, justamente nesse momento em que o Brasil precisa realmente debater grandes projetos, grandes ideias, um momento onde a ciência está sendo refletida sobre a luz da sua importância para o desenvolvimento de estudos, de pesquisas, para que nós possamos enfrentar os desafios. E o Brasil já tem tido a oportunidade de ser desbravador de alguns projetos importantes. Nós temos, com certeza, tecnologias em algumas áreas onde nós exportamos praticamente isso para o mundo, e esse parlamento carecia muito disso. Carecia de um grupo de pessoas que realmente tivesse vontade de estudar, de questionar, de refletir sobre o que nós estamos vivendo no Brasil, sobre o que nós estamos passando, e a melhor forma de nós contribuirmos para isso. E o parlamento tem um papel extremamente importante. Por esse parlamento passam ideias brilhantes que precisavam ser colocadas em práticas para que nós possamos realmente dar uma contribuição para a economia, dar uma contribuição na área da agricultura, na área da saúde, na área da educação. Temos experiências exitosas, importantes. E nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive, esse grupo poderia focar também a sua atenção para o desenvolvimento da ciência brasileira na busca de reimplantação do nosso projeto de imunização brasileira, que iniciou em 1973, que foi muito bem até 1986, onde o Brasil era autossuficiente na produção de vacinas, e nós nunca tivemos praticamente problemas em relação a isso, mas que de 90 para cá nós vemos o aparelho do Estado ser desmantelado, e hoje o Brasil é praticamente dependente de quase todas as vacinas. A única vacina que o Brasil produz inteiramente, por exemplo, aqui é a vacina contra a gripe. Então, acho que nós hoje temos um potencial muito grande, nós temos insumos. Hoje nós exportamos, só no ano passado, o nosso déficit na balança comercial foi de mais de 20 bilhões de dólares na compra de insumos e medicamentos. E o Brasil tem a matéria-prima praticamente que o setor farmacêutico mundial precisa. Nós temos uma população também que é uma escala interessante, são mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que nesse momento esse grupo surge com essa missão de valorizarmos a ciência, investirmos nas ideias, e essa casa, como eu disse, tem muitas boas ideias circulando aqui, através de projetos que estão há 10, 15, 20 anos circulando nessa casa, e às vezes não são votados. E eu tenho certeza que Vossa Excelência está preparado para fazer um bom debate com a sociedade brasileira, com as academias brasileiras, com as pessoas que têm experiência para contribuir com o enfrentamento dos problemas que nós vivemos no Brasil. Mas queria pedir uma atenção especial para essa comissão, para que nós possamos focar e apoiar os estudos brasileiros que estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. E nós temos algumas vacinas que já estão em fase de testes em humanos, para que depois possam ser analisadas pela Anvisa e liberadas para a aplicação. E eu tenho certeza que nós só vamos ser autossuficientes nesse quesito, por exemplo, da vacina, quando nós estivermos produzindo a nossa própria vacina no Brasil. As pesquisas mostram, hoje os dados mostram, que os países que mais vacinam são os países que produzem sua própria vacina. A China, a Índia, Estados Unidos e a Inglaterra. O Brasil, apesar de tudo, é o único país que não produz, que lidera também um processo de vacinação. Nós somos o 5º país no mundo em processo de vacinação, ficamos atrás dos Estados Unidos, Índia, Inglaterra e China. Então, dos que não fabricam, o Brasil é o que mais vacina, mas nós poderíamos vacinar muito mais se nós produzíssemos a nossa própria vacina. Então, temos aí os institutos, aí, o Fiocruz, o Butantan, que estão aí numa luta incessante, né, os cientistas com todas as dificuldades, desenvolvendo pesquisas aceleradas para que nós possamos alcançar a vanguarda
na produção de vacina no Brasil. E esse grupo de estudos eu acho que pode colaborar com tudo isso, tanto nos estudos legislativos, como também com outras áreas que precisam realmente do apoio desse parlamento. Então, parabéns a Vossa Excelência, me sinto contemplado com Vossa Excelência na presidência desse grupo, e conte conosco, atuando no parlamento, atuando em nosso Estado, na troca de ideias, porque juntos nós somos mais fortes e vamos muito mais longe. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai encontrar o apoio necessário para desenvolver as atividades desse grupo, dessa comissão, com maestria em favor do nosso Brasil e em defesa do nosso povo. Muito obrigado, parabéns, Deus abençoe essa sua nova jornada. Obrigado, deputado Neucimar. Seu entusiasmo já nos contagia e eu tenho uma convicção e certeza que ele também irá contagiar a nossa atuação aqui e a de todos os membros. Tenho certeza que teremos muito a receber com a experiência e também com o conteúdo que Vossa Excelência vai trazer aqui, porque o Centro de Estudo hoje pode considerar que ele é todo pleno também da atuação do vosso mandato. Eu quero, nesse momento, em cumprimento à pauta, encaminhamos aqui a todos os senhoras e senhores, passar a palavra ao deputado Luiz Ovande, doutor Luiz Ovande, nosso querido deputado do PSL do Mato Grosso do Sul, ele que é relator do estudo de atenção primária à saúde no Brasil. Já é um estudo que está tramitando aqui e também tem o consultor Fábio Gomes como coordenador desse estudo, que também, logo após, abre a palavra ao mesmo. Doutor Luiz Ovande. Muito bom dia, meu nobre deputado e presidente. Quero dizer da minha grande satisfação em poder revê-lo nessa posição à frente de tão destacada e influente comissão de estudos e debates estratégicos da Câmara Federal e parabenizá-lo por essa conquista. E, através da sua pessoa, na condição de coordenador, estender os nossos cumprimentos ao nosso nobre deputado, presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e desejar a ele sucesso e muita sabedoria na condição dos rumos da nossa Casa Legislativa Federal. Aproveito também para cumprimentar o secretário executivo, consultor técnico Geraldo Leite, e também o Fábio Gomes e a Juliana, que sempre estiveram juntos conosco na condição desse trabalho. Não posso deixar aqui de citar também o deputado Alex Manente, líder do Cidadania, do seu partido, que é brilhante esta reunião, não sei se ainda presente, e também o Daniel Coelho, que foram os primeiros que se apresentaram. Nós continuamos mantendo o mesmo número de participantes, provavelmente eles continuem aí, mas de qualquer forma, a minha gratidão a eles pela valorização e reconhecimento da importância dessa academia, que, na verdade, o CETES não deixa de ser uma academia, onde há a harmonia entre a técnica e a política, como Vossa Excelência muito bem citou no início. E também a minha recomendação e a minha saudação ao embaixador de Cabo Verde, senhor José Pedro, e os meus cumprimentos a todos os senhores deputados e deputadas que nos acompanham via remota na abertura dos trabalhos do CETES. Eu sou de um estado relativamente pequeno, uma densidade demográfica vantajosa para nós, né? 2.800.000 habitantes, mas um estado extremamente importante no cenário agrícola e também universitário do nosso país, Mato Grosso do Sul. E quando cheguei à Câmara Federal, uma das coisas que me incomodou sempre ao longo da vida, eu quero aqui me apresentar do ponto de vista técnico, eu sou médico, graduado há 45 anos, 43 anos em atividade prática, direta, linha de frente. Eu venho de um hospital que eu chamo de um hospital de guerra, que é a terceira maior Santa Casa do Brasil, que tem em torno de 750 leitos, atende toda a região, inclusive alguns países com qual o Brasil faz fronteira, como Paraguai e Bolívia.
E fui professor do curso de medicina durante muito tempo e, recentemente, antes de assumir, era coordenador do programa de residência em clínica médica da Santa Casa. E trago para a Câmara Federal uma frustração, que eu não consegui, ao longo desse tempo todo, influenciar os alunos do ponto de vista de abraçar a clínica. Então, hoje há um envolvimento muito grande do médico com a técnica, deixando de lado a sedução e o envolvimento da clínica. É bem verdade que esse é um processo natural de evolução, mas tudo que nós criamos não anula as nossas características humanas e de relacionamento próprios da convivência. Ela simplesmente serve para que haja facilitação e agilidade na solução e na execução dessas tarefas. O médico não tem jeito de ser substituído, ele pode ser ajudado pelos muitos programas que existem para se chegar a uma conclusão diagnóstica. Então, a minha frustração é exatamente essa. E aqui eu quero citar um exemplo para mostrar essa minha frustração. Um dos nossos alunos do programa de residência em clínica médica foi fazer, depois que terminou a clínica, era uma excelente clínica, foi fazer cardiologia. Eu sou cardiologista, sou clínico, sou intensivista, titulado, ecocardiografista, geriatra, e a gente faz uma atividade clínica global. E esse aluno fez cardiologia em São Paulo. Quando ele voltou, eu o convidei para trabalhar como clínico na Santa Casa. Ele falou, Deus me livre, doutor. Eu quero me esquecer do dia que eu fui clínico. Trabalha muito, ganha pouco, vive sujo e não tem tempo para você mesmo. Então, eu comecei a questionar. Falei assim, talvez esteja aí o problema da minha incapacidade de mover e desafiar os novos médicos que saem da escola e saem da residência para trabalharem na clínica. Se nós formos para o Conselho Federal de Medicina, nós vamos ver que existe dos 450, hoje já em torno de 500 mil médicos ativos, aproximadamente 10% desses médicos, em torno de 48, 50 mil, eles têm a titulação de clínicos. Mas aqueles que atuam como clínicos são muito poucos. Então, chegando, eu falei, agora na condição de político, eu quero ver se eu consigo interferir, consigo ajudar. Da Vitória, a gente percebe, olha e vê que o SUS é excepcional. O SUS tem uma programação de urgência e emergência inquestionável, muito eficaz. O SUS tem um tratamento de oncologia extremamente eficaz, de hematologia, de transplante. Do que você pensar, a proteção do SUS é eficiente. Mas quando nós chegamos no atendimento primário em saúde, nós vemos que há uma dificuldade muito grande de você conseguir conquistar e manter os médicos mais experientes do programa. Então, aí eu me reporto àquele aluno. Nós vivemos uma situação política, social, em que o clínico não é valorizado. Ele não é valorizado politicamente, ele não é valorizado socialmente e ele não é valorizado economicamente. Então, nós começamos a buscar saídas. E essas saídas, infelizmente, passam por uma série de malabarismos inconsistentes, como é o caso dos mais médicos. E eu digo isso porque nessa nossa discussão, nós temos aqui vários itens do sumário desse nosso trabalho, e um deles era exatamente a avaliação dos mais médicos. A Procuradoria-Geral da União não conseguia fazer essa avaliação. Então, não se sabe verdadeiramente se nós temos condição de influenciar e pôr e quantificar esses resultados. Infelizmente, nós temos caminhado na busca de uma solução.
Logo depois, inclusive, houve exatamente a questão da mudança dos mais médicos para a questão dos médicos pelo Brasil. Nós questionamos isso, inclusive, na Comissão de Seguridade Social, onde, na Comissão de Seguridade Social, foi colocado que aqueles médicos que seriam admitidos para trabalhar no programa Médicos pelo Brasil ganhariam 3 a 4 vezes mais do que os residentes que adentraram um programa de residência através de um processo de seleção bastante concorrido. Esse tipo de ação comprometia e desvalorizava mais uma vez o clínico. Também não havia uma situação em que esse programa Médicos pelo Brasil viesse dar condição e segurança de que esses médicos que fizessem esse treinamento nos vários rincões do Brasil fossem continuar naquele projeto, naquele programa de atendimento clínico. Então, o que a gente percebe? Nós percebemos hoje, diante desse cenário todo, uma grande dificuldade de manter o médico no interior do Brasil. Então, nós temos trabalhos através do Banco Mundial, apresentado pelo Araújo, tivemos conversa, inclusive, com o governo britânico, através da sua embaixada aqui no Brasil, e eles nos apresentaram, inclusive, o seu modelo. E nós continuamos numa situação extremamente difícil de diagnóstico, de resolubilidade. E o que tem acontecido? Nós temos o atendimento primário em saúde, mas esse atendimento primário em saúde ele é capenga, ele é difícil, né? Ele não chega em termos de solução à população. E, infelizmente, isso tem comprometido economicamente, porque a média e alta complexidade ela caminha para e passo com a eficiência do atendimento primário em saúde que a gente não tem. Então, nós, depois de ouvirmos vários elementos, vários setores, órgãos governamentais, instituições acadêmicas, órgãos de controle e informação, setor privado, COFEM, Reino Unido e Banco Mundial, nós chegamos à conclusão que é preciso uma mudança de política central, governamental, em relação ao clínico, porque no SUS tudo funciona menos o atendimento primário. E eu digo para vocês o seguinte, os números não deixam mentir. A resolubilidade, a solução do problema, lá dentro, lá no posto de saúde, não chega a 20%. E é importante que a gente abrace isso. Então, hoje nós estamos diante de uma situação crítica, que é a situação da pandemia, e nós temos CTIs no país com mortalidade de 80%. Nós temos que perguntar isso, ao passo que em outros países a mortalidade é de 36%. Tem alguma coisa errada. E aí nós vamos buscar os motivos disso. Nós não estamos fazendo o diagnóstico das complicações que se associam ou mesmo das doenças que complicam, que descompensam durante o processo de comprometimento pelo Covid-19, ou seja, do SARS-CoV-2, dando as lesões várias. Nós não temos condição, inclusive, de resolver essa situação técnica de forma imediata e, infelizmente, nós estamos pagando caro com vidas e não tem jeito, além de outras situações, como deshospitalização, que nos últimos 20, 30 anos vem acontecendo sistematicamente no Brasil. Então, isso aqui, essa discussão, nós ainda não conseguimos concluir o porquê que o clínico não é seduzido a abraçar a especialidade, ou seja, assumir a especialidade clínica e atender. A conclusão que chegamos, embora ainda superficial, é que aquela que já existia antes, que foi a motivação do trabalho. Não há valorização política, não há valorização social, não há valorização econômica. E nós queremos trabalhar nesse sentido, buscar um outro modelo dentro do SUS para que verdadeiramente nós possamos ter os casos resolvidos, solucionados e reduzidos e o desperdício estancado, que infelizmente é o que acontece porque o Brasil gasta
mais de 2 bilhões de reais por ano de casos crônicos que poderiam ser evitados se bem acompanhados e que são internados e complicados e acabam evoluindo de forma adversa. Então, este é o cenário do nosso trabalho. Nós aqui ainda precisamos, nós tínhamos uma programação estratégica de visitar os postos de saúde, mas que isso, infelizmente, foi suspenso temporariamente devido à pandemia, e nós estamos agora estabelecendo um formulário para a gente chegar no clínico e perguntar, aquele que trabalha na linha de frente, perguntar o que ele tem de perspectiva em relação à sua especialidade ou aquilo que ele espera da medicina no futuro e também do programa de saúde brasileiro. Era isso, meu presidente da Vitória, espero que tenha esclarecido e me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão extremamente palpitante e muito significativa em vários aspectos no cenário nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dr. Luiz Ovando, com reconhecimento já da experiência de vida profissional de Vossa Excelência, com quase 50 anos aí de contribuição à saúde do povo brasileiro. E o povo brasileiro ganha aqui como representante todo esse seu talento, mas mais do que isso, a sua vontade. E está liderando aqui a esse estudo da atenção primária da saúde no Brasil. Além de todas essas referências, quero falar que lhe considero como um amigo, né? Pelo carinho que tem tratado aqui junto à nossa parceria de atuação e de trabalho. Nós nos encontramos aqui nesse centro e vai ter, dessa presidência, toda a atenção para que as suas ideias possam se tornar realidade aí em estudo do nosso povo brasileiro. Eu pergunto, quero antes cumprimentar aqui a nossa deputada Soraya Manato, do Espírito Santo, que se faz presente. Muito obrigado por estar aqui, desdobrando com várias agendas, mas também o nosso deputado Evair de Mello, ele que já faz parte aqui do Centro de Estudo há muitos anos, que é deputado já com outros mandatos, mas tem uma contribuição em vários temas relevantes, principalmente na área da agricultura. Ele trouxe um cafezinho para a gente aqui agora, serviu de casa, assim como todo parlamentar aqui, não só da Câmara, mas do Senado, recebe um café especial que ele promove o Espírito Santo, e ele que é um dos maiores degustadores de café do Brasil, ou melhor, do mundo, né? Porque aqui é que tem os melhores do mundo. Cumprimentar a deputada Evair, a deputada Norma Ayub, que se faz presente também de forma remota, a senhora Silvia Gouveia, que representa o Ministério da Educação, e também agradecer a presença do coronel Chiesa, do Ministério da Defesa. Eu pergunto ao nosso consultor Fábio Gomes, que coordena o estudo da atenção primária à saúde no Brasil, se ele quer dar alguma contribuição. Sim. Bom dia, deputado da Vitória. É um prazer estar aqui, cumprimentando o deputado Luiz Ovando e os demais presentes. Eu só queria mencionar alguns aspectos técnicos, porque o deputado já esclareceu bastante sobre o cenário e também sobre as atividades do estudo. Então, eu queria pedir licença para compartilhar bem rapidamente uma apresentação. Poderia ser habilitado? Se não for possível, eu falo. Por favor, pode apresentar. Obrigado. A mensagem não está vindo aqui, mas eu vou começar a falar. Talvez eu tivesse que entrar de novo no sistema. Um momentinho só, por favor. Não está aparecendo. Mas você está bem visível, está tranquilo. Tá. Pode falar. Isso. Mas a apresentação não aparece, não é isso? Eu vou falar sem apresentação. A apresentação não está sendo vista. Tudo bem. Vou fazer uma última tentativa. Eu recebo a mensagem de que eu não estou habilitado para compartilhar. Mas tudo bem, eu vou mencionar muito breve, só destacar o que o deputado já até mencionou, que foram realizados 5 debates, audiências com convidados
no ano de 2019. Foram audiências muito produtivas, em que os convidados tiveram um tempo suficiente para expor o que eles desejavam, e seguido de um debate também muito interessante. Sempre as reuniões com poucos convidados, que para permitir essa troca mais intensa. E eles também responderam a questões técnicas ao final, e muitos ficaram de enviar novos dados, e nós vamos até solicitar novamente, porque alguns não atualizaram as informações. Mas o que foi coletado foi muito relevante. Por exemplo, nós tivemos debates com órgãos governamentais de gestão, o responsável pelo Ministério da Saúde, no caso da atenção primária à saúde, porque o título, né, do estudo é Debate o modelo de atenção primária à saúde no Brasil, coordenado pelo deputado, eu apenas assessoro. Então, entre os gestores, tivemos o Ministério da Saúde, tivemos representante dos estados, CONAS, dos municípios, CONASEMS. Nós tivemos também reuniões com instituições acadêmicas, de órgãos de pesquisa da USP, que estão estudando a efetividade da atenção primária, o impacto dela na mortalidade de doenças crônicas, foi muito interessante. Tivemos também a Fiocruz, o professor Armando Raggio, aqui representando o setor em Brasília, muito interessante. Nós tivemos órgãos de controle e de informação, por exemplo, informação. Tivemos o diretor do DataSUS falando sobre o projeto piloto da rede de informação que estava iniciando em Alagoas. Gostaríamos muito de saber como está sucedendo esse projeto piloto da rede de informação em saúde. Da parte dos órgãos de controle, tivemos representantes do Tribunal de Contas da União, da CGU. Na reunião com o setor privado, representantes dos planos de saúde, eu achei bem interessante que eles estão valorizando a atenção primária e saúde, embora reconhecendo que investem muito pouco em prevenção e controle, apenas 0,3% do orçamento, mas pelo menos há uma percepção de que a atenção primária ela dá sustentabilidade ao sistema, também reduz gastos. Da parte de profissionais, recebemos o Conselho de Enfermagem, representante, falou sobre as barreiras enfrentadas pelos profissionais na atenção primária. Ainda estamos precisando escutar o Conselho Federal de Medicina, que está sendo providenciado, e, finalmente, a reunião com representantes do Reino Unido e do Banco Mundial, que também foi muito instrutiva. Está sendo elaborado um relatório, uma publicação, e com os destaques já mencionados pelo deputado, eu só queria destacar alguns itens, apenas isso, mas são 7 itens que foram extraídos dos debates. Não representa ainda uma conclusão, né? Apenas alguns destaques técnicos que foram detectados. Então, a necessidade de promoção de serviços resolutivos, como disse o deputado, não apenas para tratamento sintomático, considerando as diferenças regionais no nosso grande país, a adequada formação de profissionais da saúde, direcionados às necessidades da atenção primária à saúde, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros, promoção da responsabilidade do cidadão pela sua própria saúde, também o uso racional de novas tecnologias na atenção primária à saúde, a obtenção de dados regulares sobre a efetividade da atenção primária à saúde no Brasil. Como o deputado destacou, há uma carência muito grande de dados. Eu me lembrei agora que também tivemos a participação do IPEA, com a Luciana Servo, que mostrou dados sobre o mercado de trabalho na atenção primária.
eu me lembrei desse destaque. E, finalmente, algo que apareceu muito em algumas falas de gestores, a questão do aprimoramento das regiões de saúde do SUS no Brasil. Nós temos cerca de 400 regiões de saúde no SUS, mas elas não estão implantadas efetivamente. Então, só um outro dado é que, nessa discussão da pandemia, foi observado que, logo no início, foi verificado que algumas regiões de saúde que deveriam apresentar alguma resolubilidade, algumas regiões de saúde sequer tinham leitos de UTI na área de abrangência da região. Então, realmente, é preciso discutir muito essa implementação das regiões no SUS. E, finalmente, para a conclusão do estudo, houve uma reunião com o coordenador, o deputado Luiz Ovando, que nos instruiu para até julho de 2021, finalizarmos, atualizarmos os dados e aplicação do questionário que ele mencionou para médicos e enfermeiros da atenção primária, para termos um dado das pessoas que atuam na linha de frente. Então, era isso. Obrigado pela atenção. Obrigado. Cumprimentar aqui o nosso coordenador de estudo, Fábio Gomes, agradecer a contribuição. E, nesse momento, antes de nós encerrarmos, nós temos aqui também os nossos dois deputados. O deputado Evaí já permitiu que a deputada Soraya fale primeiro. Obrigada. Deputado Evaí é o gentleman. É porque eu estou na Comissão de Seguridade Social e Família, então tem algumas pendências lá para resolvermos. Então, eu estou aqui para parabenizá-lo, deputado da Vitória, por esse cargo agora, novo assumido. Tenho certeza que o senhor vai executá-lo com maestria, com toda a sua dedicação. Né? Esse Centro de Estudos e Debates Estratégicos é importante na Câmara dos Deputados, na formulação de políticas públicas. Os mais variados projetos já foram, os mais variados assuntos já foram debatidos nessa comissão, com especialistas, pessoas de alto gabarito, para podermos evoluirmos nessas ações importantes para o nosso país. Então, parabéns, mais uma vez, merecido esse posto, e desejo sucesso para o senhor nessa nova empreitada. Muito obrigada. Cumprimento a todos, obrigada. Obrigado, deputada Soraya Manato, que é médica, que chegou ao mandato aqui, tem orgulhado o nosso Espírito Santo, com já tantos projetos aprovados, mas, em especial, uma dedicação muito forte em defesa da saúde, no momento em que enfrentamos uma pandemia, no momento em que temos que estarmos unidos todos para que nós possamos aí buscar cada vez mais que os nossos brasileiros possam estar imunizados, e eu tenho acompanhado o trabalho aqui de Vossa Excelência e tenho certeza que ele vai contribuir muito aqui nesse novo órgão, com essa nova participação nossa aqui, e também terá a sua participação, né? Talvez não possa convocá-la como membro, mas vou convidar constantemente para poder estar aqui junto conosco. Muito obrigado, deputado Soraya. Obrigado. Deputado Evaí de Mello, nosso vice-líder do governo aqui na Câmara, deputado Capixaba. Senhor presidente, deputado da Vitória, que alegria, como capixaba, ter a oportunidade de ser presidido por Vossa Excelência nesse Centro de Estudos e Debate Estratégico da Câmara dos Deputados. Antes de saudá-lo, Vossa Excelência, com o devido currículo, os parlamentares presentes, uma saudação muito especial aqui ao nosso embaixador, José Pedro, do nosso Cabo Verde. Esse arquipélago, essas ilhas, são 10 ilhas da nossa costa africana, que foi mais ou menos colonizado na rota do Brasil, 1460, 1460, quando os portugueses chegam ao arquipélago de Cabo Verde, possivelmente também estavam a caminho do Brasil. Portanto, temos uma história de colonização mais ou menos no mesmo espaço e no mesmo tempo. Naturalmente, com a história também de superação política do povo que Vossa Excelência representa. 1975, né? 75 foi aí a independência política do povo de Cabo Verde. E o que nos une
Aqui no Brasil seria um prato de arroz, feijão e farinha. Né? O prato mais típico de Cabo Verde é o cachupa, que é uma carne, feijão e milho. Você vê que basicamente nós estamos na mesma linha, na mesma direção. A base é de milho. Milho seco sem a pele. Estamos vivendo e aprendendo. Então, quem tiver oportunidade, naturalmente é um país que tem restrições hídricas, né? Por das ilhas chove muito pouco, mas naturalmente é um país de beleza naturais incríveis, que fica aqui o nosso reconhecimento à importância, à vida política e econômica das ilhas que Vossa Excelência representa. Inclusive, uma delas é a ilha de Santa Luzia, que tem o nome também da mesma comunidade rural do qual eu nasci, aqui lá no nosso querido Espírito Santo, e fica um convite, imagino eu aqui, né, para que o nosso embaixador também faça uma visita. Me acompanha aqui a deputada Soraya, deputado Neucimar, deputado da Vitória, para que o embaixador também possa fazer uma visita oficial ao Estado do Espírito Santo, assim possamos entrelaçar ainda mais as nossas relações e, com certeza, abrir uma agenda de oportunidade, tanto para os capixabas e, naturalmente, para o nosso povo querido de Cabo Verde. Deputado da Vitória, ladeado aí pelo nosso deputado Neucimar, é com muito orgulho que eu retomo aqui ao centro de estudo dessa casa, de onde também foi a minha grande porta de entrada quando cheguei nesse parlamento aqui desde 2015. E eu lhe digo que foi o meu primeiro... Fiquei encantado. Antes de ser deputado, eu não conhecia o centro de estudos, reconheço a minha ignorância quanto ao tema antes de estar aqui nessa casa, e quando cheguei aqui nessa casa foi talvez uma das minhas maiores descobertas, e foi pelo centro que eu pude adentrar e conhecer o conteúdo ainda mais da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. E sempre disse isso em inúmeras oportunidades, para mim a melhor do Brasil, é a maior e mais qualificada academia que o Brasil tem para tratar desses temas, é a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, que é a base conceitual, a base teórica, para que possamos trabalhar os nossos estudos. O Brasil tem uma grande academia, embaixador, que deve ser valorizada, reconhecida, é um patrimônio do Congresso Nacional, é um patrimônio dos brasileiros, a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. Realmente, eu fico impressionado, e sempre digo isso. Hoje, talvez, naturalmente, um dos consultores nossos de maior expressão pública, exposição pública, é o nosso ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, que o Brasil, a cada dia mais que passa, fica encantado com o seu conhecimento, com a sua competência, da sua formação, e sempre relembro isso. Já falei isso diversas vezes em plenário, o Tarcísio, abre aspas, é mais um, né, desse potencial embaixador e presidente agora da Vitória da nossa consultoria legislativa. Então, fica a minha saudação. Tive a oportunidade em 2018, senhor presidente, de trabalhar aqui e nós publicarmos o livro que foi Perdas e Desperdício de Alimentos, Estratégia para a Redução do Brasil. O estudo feito aqui nessa casa, uma consultoria ampla com a ONU, com a FAO, com a Central de Abastecimento, porque hoje mais de 10% dos alimentos que o Brasil produz, ele é perdido, né, ao longo do processo, e aí processos legislativos que possamos fazer intervenções para que possamos mitigar esse impacto. Mas eu estou aqui para parabenizá-lo, deputado Josias da Vitória, por essa escolha do seu partido, mas, acima de tudo, pela sua competência e pelo seu comprometimento. Volto a dizer, Vossa Excelência está na presidência, na liderança, na coordenação hoje, talvez uma das maiores oportunidades aqui dessa casa, que é a oportunidade de produzir conhecimento, informação, estudos, que efetivamente tem contribuído para a vida dos brasileiros. Talvez a gente não conhece tanto, não tem tanta publicidade. Eu peço a Vossa Excelência que, inclusive, possa investir cada dia mais na publicidade dos estudos que esse centro produziu. São estudos extraordinários dos mais diversos temas e, com certeza, é uma base acadêmica, é uma base de formação de conteúdo, uma das mais importantes brasileiras. E o que pode produzir. Então, como capixaba, eu digo que estou orgulhoso de ter um capixaba à frente do que eu considero uma das maiores academias do Brasil, que é o nosso centro de estudos, e Vossa Excelência, com certeza, tem grandeza, tem formação, tem competência para que possa realmente liderar e, a partir daqui, fazer entregas importantes durante os mais variados temas que o Brasil possa tratar nesse momento, e peço atenção especial que a gente possa produzir algum conhecimento específico para o nosso Espírito Santo. Agricultura familiar, né, as logísticas
que nós temos os desafios da logística como plataforma global, setor de rochas ornamentais, diversidade cultural, né, e econômica que o Espírito Santo tem. Então, eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para que possamos, na sua estada aqui, pelo SEDE, possamos produzir também um documento, um livro, um estudo daquilo que possa realmente contribuir para reconhecer a história, a colonização e a importância do nosso querido Estado do Espírito Santo. Mas é um orgulho, deputada Vitória, o senhor que preside a bancada do nosso Espírito Santo, por unanimidade, foi reconduzido por unanimidade, que é um reconhecimento do belíssimo trabalho que Vossa Excelência faz na coordenação da nossa bancada, não só de conteúdo, mas administrar deputado não é um negócio fácil, Vossa Excelência tem habilidade, né, tem espírito e, acima de tudo, tem muita competência e muita boa vontade. Então, parabenizar por essa coordenação, por essa presidência do Centro de Estudos, estará em ótimas mãos. Agradecer o partido de Vossa Excelência e Cidadania, que tem grandes colegas, né, mas fico aqui, o deputado Arnaldo Jardim, que é uma das maiores expressões aqui desse parlamento, em nome dele, dá toda a bancada do nosso Cidadania, e é um orgulho, é uma alegria saber que um capixaba, né, que chegou pelo voto, pelo trabalho, pela dedicação, preside hoje o que eu considero, talvez, um dos grandes centros de produção de conteúdo, que efetivamente o que se produz aqui, além de informação, naturalmente tem um caminho, embaixador, para que possa virar proposições legislativas, que naturalmente também vão trazer vida melhores e respostas a inúmeros problemas e desafios que o Brasil enfrenta. Toda e qualquer dificuldade que o Brasil passa, tem aqui nesse centro a oportunidade de produção de conteúdo e de legislação, para que possamos fazer as correções de rumo. Então, muito feliz, parabéns, deputado da Vitória, coordenador da bancada do Estado do Espírito Santo, por essa condução à presidência do SEDE. Eu tenho certeza que Vossa Excelência honrará a sua história pessoal, a história da sua família. Esses dias o senhor postou foto com o pai, postou foto com a família, acho que acima de tudo traz a história também. Posso honrar o povo do nosso querido Espírito Santo e com certeza será um marco a sua estada aqui para o Brasil, e vai conhecer um deputado determinado, trabalhador e comprometido, acima de tudo democrático, que vai permitir a produção de conteúdo extraordinário. Parabéns, que Deus abençoe, e tenha certeza que todos nós aqui somos soldados rasos para a missão que o senhor vai liderar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Evaí. Eu tenho certeza que a presença aqui de Vossa Excelência, não só por conhecer a tão importante missão do Centro de Estudos e Debate Estratégico, mas também por me considerar, da forma recíproca que lhe considero, um amigo. Nós nos encontramos não somente na mesma bancada capixaba, não somente nos mesmos ideais, mas nos encontramos também na defesa do nosso Brasil, na defesa dos interesses do povo brasileiro, e temos demonstrado isso não só com os nossos discursos, mas com nossas ações. E algumas das participações que eu tenho aqui na casa, eu devo plenamente também à confiança de Vossa Excelência. A coordenação da bancada capixaba é também pelo apoio que Vossa Excelência, desde o início, com todas as condições de conduzir, e possivelmente até melhor do que eu, mas nos dando essa missão, nos dando essa confiança e nos dando esse crédito de poder trabalhar junto com os senhores com muito mais experiência, com muito mais relação. Quantos projetos o senhor já foi relator aqui nessa casa? Cito dentre eles o saneamento básico. Tantas missões o senhor já recebeu aqui do seu partido, do Progressista, mas também do governo federal, como vice-líder hoje atual do governo federal, e fala em nome do presidente da República em várias missões aqui nessa casa. Então, para mim, é um orgulho ter atuado enquanto também gestor lá, presidente do Incapé, em um determinado tempo, e dando aos nossos capixabas, né, que tem a agricultura uma base forte da sua economia, dando consultas, dando informações, dando possibilidade de fazer com que nós possamos desenvolver cada vez mais a economia do nosso Espírito Santo, e Vossa Excelência tem feito isso no Brasil, presidindo algumas frentes parlamentares muito importantes e levando o seu conhecimento, transcendendo as barreiras do Estado e até as barreiras do nosso país. Então, Vossa Excelência, para a gente, é um patrimônio na bancada capixaba. Saiba que nós estamos aqui para poder estarmos ladeados para as coisas boas que unem a gente, unem a nossa defesa em relação ao nosso Brasil.
Eu também tenho um outro amigo seu participando aqui, que eu quero agradecer, que é o nosso reitor do Instituto Federal de Ensino do Espírito Santo, doutor, magnífico reitor Jardir Pella. Eu quero passar a palavra, que ele quer dar uma contribuição antes de nós encerrarmos aqui a nossa implantação. Bom, obrigado, deputado da Vitória. Bom dia a todos, todas. Antes de mais nada, deputado, quero lhe cumprimentar como presidente do SEDES e a todos os parlamentares que compõem o Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Também não posso deixar de cumprimentar os nossos deputados, né, do Espírito Santo, os capixabas que participam dessa reunião. Eu vi aí a fala da deputada Soraya Manato, Ivaí Melo, Neucimar Fraga. Então, deputado da Vitória, muitíssimo obrigado por permitir fazer uma fala aqui em nome do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu quero estender aqui para a Rede Federal, né, que é uma rede que compõe mais de 661 unidades pelo Brasil, né? Os institutos federais que desenvolvem atividades da educação profissional, científica e tecnológica, né, são instituições que, na minha opinião, podem colaborar com o trabalho da sede, o trabalho, né, da presidência, de todos os parlamentares que compõem aqui o centro, né, o Centro de Estudo e Debate Estratégico. Né. Quero dizer, deputado e presidente, a Rede Federal, ela tem, né, na sua concepção, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação. São instituições que trabalham com ensino, pesquisa e extensão. São instituições, né, da Rede Federal que tem mais de 1.023.000 alunos pelo Brasil afora. São instituições que trabalham com desenvolvimento regional, né, que trabalham com desenvolvimento lá no município, aqui no Espírito Santo, só tem conhecimento, né, a bancada capixaba tem conhecimento do trabalho que nós fazemos com relação ao Instituto Federal, com 22 unidades aqui, com mais de 35.000 alunos, né, e estamos em todas as regiões aqui do Espírito Santo. Da mesma forma, a Rede Federal, né, que tem 38 institutos, né, 2 Cefet Rio, Cefet Minas e o Colégio Pedro II. Nós estamos em todas as regiões brasileiras. Então, eu imagino, creio que nós podemos oferecer ao trabalho da SEDES, a seu competente trabalho como presidente, eu tenho certeza disso, conheço o seu trabalho, acompanho aqui como coordenador da bancada e tenho tido muitas oportunidades da gente, né, conversar sobre muitas questões. Então, fica aqui a nossa disposição da Rede Federal, do Instituto Federal do Espírito Santo, né, com muita tranquilidade, mas também da Rede Federal. Estamos todos vivenciando, né, um momento de muitas transformações, né, especialmente, né, na área digital, nas cidades digitais, né, cidades inteligentes. São coisas assim, que eu estou apenas aqui pontuando, né, são tantas possibilidades de trabalho que a gente pode se colocar aqui à disposição. Gente, que eu digo, eu estou falando em relação à Rede Federal, estou falando em relação aos 38 institutos, dos Cefets, todos os parlamentares que estão aqui conhecem o trabalho da Rede Federal, então é uma rede que pode contribuir de forma significativa para a discussão dessas políticas públicas, especialmente na educação profissional, científica e tecnológica. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Parabéns, estamos aqui à sua disposição. Obrigado, nosso reitor Jardir Pella, começando essa instalação e fechando o início dos trabalhos com chave de ouro, que nós sabemos da contribuição de Vossa Excelência, dos diretores, todos os servidores do Instituto Federal do nosso Brasil, mas pelo Espírito Santo nós podemos fazer uma referência que é de excelência na vida dos nossos brasileiros. Já peço aqui permissão aos nossos membros, a todos os nossos consultores, para que nós possamos encerrar essa instalação, informando que o regulamento do SEDES somente podem ser relatados 4 estudos simultaneamente. Diante dessa limitação, eu vou estar propondo aqui, solicitando a todos os deputados membros que possam apresentar o tema até a próxima reunião, onde
vamos marcar em breve para escolher 2 temas para iniciar os estudos esse mês. E 2 temas que serão iniciados assim que forem finalizados os temas que estão em andamento, que estão para concluir, que já falados aqui pelo doutor Luiz Ovande, nosso deputado, e o deputado Félix Mendonça. Dessa forma, a pauta da próxima reunião, que estarei informando data, horário e local, ela irá contemplar a escolha dos novos temas de estudos do SEDES. Portanto, encerrando aqui a reunião, se tiver alguma sugestão, aí nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os nossos trabalhos e agradeço aqui a participação de todos, em nome do SEMI, em nome da Juliana, aqui a toda a assessoria técnica. Obrigado.